Olá, bem-vindos a todos e todas ao 5º Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu sou a professora doutora Diana de Paula, arquiteta urbanista, doutora em Física Ambiental. Atualmente sou docente do programa de pós-graduação a nível de mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande. E a nossa conversa de hoje é Cidades sob pressão, riscos, desastres e respostas baseadas na natureza. Então, a gente vai trazer aqui várias manchetes, dos últimos anos aí, de 2024, 2025, que permearam as redes sociais, Então, aumento de desmatamento na Amazônia, eventos extremos no Brasil, os prejuízos que as petrolíferas causaram e os impactos a nível de prejuízo na ordem aí dos 28 trilhões, mais ondas de calor que atingiram o Brasil em 2025, a quarta, e agora em 2026 a gente tem visto vários alertas emitidos pelo INMET sobre ondas de calor severa e El Niño muito severo, tempestades atingindo São Paulo e Rio de Janeiro em maior intensidade, maior frequência, as perdas associadas aos eventos climáticos e os prejuízos na ordem de bilhões também. A quantidade de atingidos, que só aumenta diante desses eventos climáticos, o quanto que isso resulta para a economia global, as pressões dos vários tipos de impactos que são causados ao meio ambiente, desde os impactos climáticos, os atmosféricos, os do solo, e isso tem aumentado em escala global, Então, assim, o IPCC, que é o painel intergovernamental, já mostra e já consolida, a forte relação entre o aumento da urbanização com o aquecimento global, e a tendência para esse crescimento urbano é na casa de 68% até o final do século, e isso se traduz em números em 2,2 bilhões de pessoas residindo em áreas urbanas, principalmente nos continentes aí mais populosos, como África e Ásia, tá? Então, a gente já em 2023, a gente já tinha aí 4,6 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. E aí a gente observa no levantamento da ONU Habitat que nos países do sul global aí que a gente vai ter maior aumento populacional, principalmente as megacidades, o aumento das megacidades. Então a gente já tem aí Tóquio com 37 milhões de pessoas, Nova Delhi na casa aí dos 32 milhões, região metropolitana de São Paulo, 22 milhões de pessoas, e a cidade do México também com 22 milhões de pessoas. Então, esse aumento populacional associado à urbanização, e a gente tem aí as pressões sobre os sistemas, Então, a infraestrutura, a drenagem, o manejo, do que as cidades precisam para receber essa população, E o que essas cidades vão sofrer diante desse cenário aí de cada vez mais eventos climáticos, E extremos climáticos, na verdade. Então, a gente tem esses cenários cada vez mais recorrentes, cenário aí de alagamento, de inundação,
E isso, se a gente associar ao levantamento que o Atlas Digital de Desastres no Brasil, que foi publicado em 2023, ele traz para a gente aí, né? Enchentes no Rio Guaíba em 1941, deslizamento na Serra de Araras em 1967 e na região serrana do Rio em 2011, sendo, né, que na região serrana a gente teve aí 947 mortos e 300 desaparecidos. E no Rio Grande do Sul, em 2024, que a gente teve, né, o transbordamento do Rio Guaíba, né, em que a gente teve aí 183 mortes e mais de 600 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, né? Então, entre 1991 e 2023, o Atlas registrou 25,94 mil eventos hidrológicos, sendo que 64% estavam relacionados a chuvas intensas, que resultaram em 3.464 mortes e prejuízos superiores a 151 bilhões de reais, né? E isso tudo resulta na fragilidade da infraestrutura urbana diante desses cenários, né, de evento climático de extremos, né? Falta de políticas eficazes de drenagem, de manejo de águas pluviais e uma integração tanto do planejamento urbano, né, quanto do planejamento econômico, né, do desenvolvimento econômico das cidades. Então a gente tem aí esses cenários, essas imagens que corroboram com esses dados que a gente apresentou aí para vocês, né? Esse último aqui, respectivo ao Rio Grande do Sul, né? Quando houveram as fortes chuvas e tantas pessoas aí desabrigadas e desalojadas. Então, como que a gente vai entender, né, os eventos climáticos, eventos extremos, mais desastres, né? Como que a gente vai conseguir caracterizar, definir isso? Então, se a gente tivesse uma ilha deserta e um evento natural que ia passar por essa ilha deserta, a gente ia ter um desastre? Provavelmente não. Ele vai caracterizar mais como uma ameaça, né? Porque a gente tem um evento natural acontecendo que vai passar por um local, né? Então, como eu não tenho vidas, eu não vou ter danos, né? Não é considerado um desastre, né? Mas se eu tenho vulnerabilidade, ou seja, se eu tenho exposição a um risco, se eu tenho sensibilidade a esse risco, né? E se eu tenho uma baixa capacidade adaptativa a esse risco, eu estou em um cenário de vulnerabilidade. E a probabilidade de acontecer, né, gera um risco, né? Então, a gente entende como desastre, né, a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um evento, né, e as consequências negativas desse evento, né? Então, assim, a gente traz essa imagem, né, de deslizamento de terra junto com enxurrada, fortes chuvas, e aí o desastre que aconteceu, né? Quem estava nessa área de vulnerabilidade, quem estava exposto a essa vulnerabilidade, né? E o que aconteceu, né? E o resultado disso, né? Então, quantas pessoas moravam numa situação de risco e o que se desenrolou do fato, né? Então, isso é um desastre. E aí, a gente tem dados, né, que trazem os prejuízos socioeconômicos diante desses desastres, né? Então, foi um levantamento feito pelo governo federal e está compilado nesse caderno técnico de gestão integrada de riscos e desastres, tá? De 2021. Então, ele traz um levantamento dos prejuízos e da quantidade de pessoas afetadas por região brasileira. Então, a gente tem aí dados alarmantes ali do Nordeste, né, 24,6 bilhões, com 29,7 milhões de pessoas afetadas. O Sudeste também, né,
com um prejuízo de 12,5 bilhões de reais, com 2,8 milhões de pessoas afetadas, e no Sul, com um prejuízo de 1,4 bilhão, né, e com 1,3 milhões de pessoas afetadas, né? E aí, numa escala um pouco menor, né, o Centro-Oeste e o Norte brasileiro. Então, o Brasil ele tem, né, vivenciado expansão significativa das suas áreas urbanizadas, né? E a gente teve aí um aumento, né, de área urbanizada, né, com cerca de 2,4 milhões de hectares. Então, refletindo mudanças relevantes no uso e ocupação do solo, né, que vão influenciar aí diretamente na dinâmica socioambiental das cidades. Então, quais áreas estão sendo ocupadas, né, que estão sendo urbanizadas? E essa urbanização, né, ela não tem sido acompanhada de um planejamento urbano ambiental, né? Então a gente traz aqui essas imagens lá do mapa biomas que a gente mostra, né, por meio dessas cores, qual que eram as áreas vegetadas, né? E quais eram as áreas que já tinham sofrido uma mudança de uso do solo em 1985 e quais eram as áreas urbanizadas, né, em 1985. Então, aqui na casa dos 3, acima, né, quase 4 milhões de hectares em 1985. E em 2022, ela vai para casa, né, dos 6 milhões de hectares, tá? E aí, se a gente for levar isso para o estado de Mato Grosso, né, que é um estado que ele é muito forte no agronegócio, como que é esse cenário, né? Então, a gente saiu do cenário nacional para o cenário estadual, né? Então, em 1985, a gente tinha aí, ó, 222 mil hectares de área urbanizada, né? Equivalente a 0,25% de toda a área territorial. E foi, né, para 2023 para 309 hectares, 309 mil hectares, né, passando aí para 0,34% de área urbanizada. E aí, se a gente ainda fizer um recorte ainda, né, dar um uso mais detalhado aí nas cidades mais populosas do estado, que seria aí Cuiabá e Várzea Grande, né? Então a gente pegando aqui a área dos dois municípios, né? A gente tem aí em 1985 14 mil hectares de área urbanizada e aí em 2024, né? Dobra, vai para 28 mil hectares. E aí, se a gente for para o perímetro urbano, a gente consegue observar como que foi esse avanço, né, dessa urbanização aí, de 1985 até 2024. Então, a gente passa ali, né, de 12 mil hectares, né, para quase ali, né, 2 milhões de hectares, né, que a gente passa de área urbanizada, né? Então a gente começa a aumentar a área urbanizada, né? Então, e aí o que a gente consegue ver, né? Essa urbanização ela vai se deslocando para o centro e indo para a franja do perímetro urbano, né? E aí e esse deslocamento, né? Ele está sendo acompanhado aí pelos eixos viários, né? Pelos principais eixos viários. Então a gente tem aqui, né, a Avenida Fernando Corrêa da Costa, depois a gente tem ali, né, a Avenida do CPA, juntamente com a Avenida da Prainha, até chegar na FEB, que é a que faz a principal dinâmica de mobilidade urbana entre as duas cidades que são conurbadas, né? E aí a gente tem aí também um crescimento, né, aqui tanto para a região sul, região leste e região
oeste do município. E aí, se a gente olhar isso, né, depois para a área de favela e não favela, a gente observa, né, que a maior parte dessa área aqui, ela, tanto a leste quanto a sul, ela é mais constituída de favela. E aí aqui em Cuiabá, a gente observa um movimento também diferenciado, que nessa região oeste, a gente também está observando uma maior urbanização, mas é de condomínios de alto padrão. E para cá, né, tanto para leste, a gente tem condomínios aí de média, baixa classe, né, e aqui mais habitação de interesse social, né, para a região sul, tá? E aí, se a gente observar esse aumento populacional, né, que é nesse mapa aqui de densidade que a gente extraiu da dissertação do César Clemente, que ele faz uma análise sobre as áreas suscetíveis à inundação em Cuiabá, e aí ele pega esse mapa de densidade demográfica, associa com o mapa de suscetibilidade à inundação que ele conseguiu fazer, né, que foi a análise, a pesquisa que ele fez dentro do perímetro urbano de Cuiabá, e aí a gente observa todos os corpos hídricos dentro da cidade, né? Aqui o rio Cuiabá, e aqui, né, a gente tem rio Cochipó, o córrego do Barbado e demais corpos d'água que são muito importantes. Em grande parte, a maioria deles está canalizado, né? E aí a gente observa aqui, ó, que esse aqui, por exemplo, né, com alto, né, suscetibilidade à inundação, né, muito alto, na verdade, aqui alto, muito alto, né, quanto mais azul escuro, maior a suscetibilidade à inundação. E aí aqui, esse mapa, ele mostra pra gente, né, aonde ocorreram as inundações já em Cuiabá, né, ao longo dos anos. Então ele consegue espacializar a recorrência das inundações, né? E aqui a gente tem, por exemplo, as áreas que têm risco à inundação e que estão altamente urbanizadas. E aí a gente traz essas imagens aqui do site da prefeitura, onde a gente consegue fazer, por exemplo, uma análise em cima do zoneamento da cidade, né? Então a gente observa aí que essa área aqui em verde é a APP, né? Em azul aqui é o corpo hídrico, né? E aqui são condomínios de classe média, média baixa, né? Também tem alguns condomínios de classe alta. Aqui são condomínios verticais, né, de até 4, e agora tem aumentado muitos condomínios de até 12 pavimentos, né? Antes eles eram muito de até 4 pavimentos, agora eles estão chegando a 12 pavimentos, né? E aqui são condomínios de casa mesmo, que aumentaram assim de uma maneira vertiginosa. E aí a gente observa esses condomínios muito próximos das APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, né? Então, áreas que precisam ser protegidas para a preservação da biodiversidade, como corredores ecológicos e tudo mais, e também para a questão de vazão, né, de água, né? Mas assim, o que a gente observa é que nem isso está sendo muitas vezes respeitado, né? Então a gente tem aqui, ó, esse condomínio vertical, né, dentro dessa área de nascente, né? Aqui também, ó, muito próximo, né? Então a gente observa que eles estão construindo assim no limite, né? Então isso e com a questão dos eventos extremos, né? Com a maior intensidade das chuvas, a maior frequência, né? O risco de acontecer uma inundação e depois ter um extravasamento é muito maior e atingir essas residências aqui, né? Então a gente começa a observar que isso acontece em outras regiões da cidade, né? Então aqui, essa primeira imagem era na região leste, desculpa, que é já na região norte da cidade, tá?
E aqui eu trago para vocês essa imagem aqui é do Rio Cuiabá, tá? Aqui é o Rio Cuiabá, aqui é Cuiabá e aqui é Várzea Grande, tá? Então a gente tem aqui, né, comércio, residências, conjuntos verticais, condomínios verticais aqui, né, bem assim no limite da APP do Rio, tanto do lado de Cuiabá quanto do lado de Várzea Grande aqui, né? Vocês conseguem observar assim com essas imagens de satélite o quão perto, né, e o nível da pressão que está acontecendo nesses sistemas naturais. Então aí a gente tem desmatamento, perda de biodiversidade, né, a construção de condomínios frequentemente exige supressão de vegetação nativa, resultando em desmatamento e afetando a fauna e a flora locais, né? Há um aumento na demanda por água e energia, né, tanto na fase de construção quanto na operação dos condomínios, geração de resíduos, tanto durante a construção, né, como também durante o uso, né, desse condomínio, o aumento significativo da impermeabilização do solo, aumentando o escoamento superficial, né, e aumentando a probabilidade, né, de risco a desastres, né. E aí a gente tem também a questão de aquíferos, né, de poluição de lençol freático por estar tão perto aqui, né, e vocês viram na imagem anterior que a gente trouxe o mapa de corpos hídricos, a quantidade que a gente tem, né, de corpos hídricos e o avanço dessa urbanização nesses corpos hídricos. Aumento de poluição do ar e sonora, né? Então, assim, mas, Diana, é feito um wave, né? É feito um RIV para isso, é feito um HIT, sim, mas o que será que está sendo considerado, né? E o quanto dessa infraestrutura, né? Será que também está considerado esse aumento dos eventos extremos? Né? Será que mesmo construindo, olha, não, é uma área que é possível, que ela tem esse potencial, mas será que ela não poderia ter sido feita de outra maneira, a partir de outras soluções, ou incorporado outras soluções próximos a essas áreas de preservação, a esses corpos hídricos que demonstram essa suscetibilidade à inundação, né? Tá? E aí, a gente vai mostrar para vocês aqui também em Várzea Grande, né? Então, a gente tem todo o município aqui, e aqui a gente tem o perímetro urbano, que é essa mancha mais escura. E todas essas linhas aqui em azul são os corpos hídricos, tá? E aqui é todo o rio Cuiabá. Então, a gente também tem, ó, aqui, né, o mapa de ipsometria, né, de declividade e tal, e aqui o levantamento dos corpos hídricos no perímetro urbano de Várzea Grande. Aqui, pessoal, é o aeroporto, tá? Aqui tá Cuiabá e aqui o rio Cuiabá, tá? E aqui, essa imagem aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber aí, é a área urbanizada, tá? Então, vocês observem aí as pressões que esses corpos hídricos sofrem, tá? Então, a gente tem, né, em Várzea Grande, né, são encontrados vários tipos de ocupação antrópica, inclusive tanques de piscicultura, né, que tem como efeitos, né, poluidores, eutrofização e proliferação de algas, né, então a gente já consegue observar aqui. A gente vai ter aí espécies invasoras, doenças, alteração da qualidade da água. A gente tem um frigorífico dentro da área urbana da cidade, né? Ou seja, a cidade foi crescendo tanto que agora o frigorífico já faz parte da área urbana da cidade, né? E com isso a gente também tem aí poluição de água, poluição do solo, poluição do ar, né? E a geração de resíduos devido a esse frigorífico, aumento de veículos, né, para fazer esse transporte. Então, assim,
Diante desses cenários de grandes pressões, de grandes impactos que as cidades, né, tanto a nível de Brasil quanto a nível de Estado, como essas cidades, né, ainda de menor porte, como Cuiabá e Várzea Grande, aí, que tem, somando, não chega ainda a 1 milhão de habitantes, e elas vão cada vez mais se expandir, né, porque o processo de urbanização ele só tende a aumentar, como a gente viu aí. O que pode ser feito? Então, o Programa das Nações Unidas, ela traz para a gente, né, um, um conceito, né, o conceito das soluções baseadas na natureza, que elas visam, né, ações como proteger, conservar, restaurar, né, os recursos naturais ou modificados dos ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos. Mas também é necessário abordar desafios sociais e econômicos, né, para que tornem esses serviços, essas soluções, de forma eficaz e adaptável, né, que promova o bem-estar humano, serviços ecossistêmicos, resiliências e benefícios para a biodiversidade. Então, são soluções que vêm para agregar, né, para auxiliar na mitigação e na adaptação dos desafios que as cidades estão enfrentando. Então, as soluções baseadas na natureza, ela na verdade é um conceito guarda-chuva que abrange as dimensões estratégicas, de desempenho, de planejamento espacial e de engenharia soft. Então, dentro da dimensão estratégica, é utilizar soluções de adaptação baseada em ecossistemas e de redução de riscos de desastres, baseados em ecossistemas. Então, eu tenho uma possibilidade de desastre, eu tenho área de vulnerável, eu tenho risco. Qual é a dimensão que eu posso utilizar para melhorar, para reduzir esses riscos, né? Eu tenho a dimensão do desempenho, né? O que eu tenho de soluções que possam me auxiliar na questão de desempenho. Eu vou ter infraestrutura verde, infraestrutura azul, quando eu combino verde e azul e florestas urbanas. A dimensão de planejamento espacial, então voltado para sistemas de drenagem urbana sustentável, engenharia ecológica, melhores práticas de gestão, baixo impacto, desenho urbano sensível à água, e a dimensão de engenharia soft, que é voltada para os serviços ecossistêmicos. Tá? E aí elas ainda podem ser classificadas em 5 categorias, né, como restauradoras, por objetivo, infraestrutura, gerenciamento, né, e dependendo da abordagem. Então a gente tem aí os efeitos dela, né? Então a gente pode ter melhoria da poluição do ar, espaços de lazer e contemplação, melhoria do microclima, né? Resfriamento evaporativo, diminuição da temperatura do ar, diminuição da temperatura de superfície, melhoria do conforto térmico, né? Sombreamento, enfim, né? Biodiversidade urbana, então criação de corredores ecológicos, né, para melhoria dessa de biodiversidade, para conservação da biodiversidade, controle da poluição difusa e reservatório. Então, pessoal, a gente, retomando aqui, né, a gente tem aqui a questão, por exemplo, de uma área que a gente está fazendo uma pesquisa, que é a região do Córrego do Barbado, né, que a gente tem uma aluna que ela está trabalhando com a vulnerabilidade climática no Córrego do Barbado. Então, a gente tem análise, né, de exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa dessa área da microbacia do Córrego do Barbado. Então, a gente tem a região do alto curso, do médio curso e do baixo curso, tá? Nesse estudo de caso aqui em específico, a gente vai trazer uma parte aqui do alto curso, que é uma área que ela tem alta suscetibilidade à inundação. E também ela tem uma baixa capacidade adaptativa quando a gente correlaciona com a renda da população que vive nessa região, né? Que tem salário mínimos mais baixos, tá? Do que se comparado, por exemplo, com o médio curso. Então,
a gente tem aqui, né, essa imagem aqui a gente fez com uma sobreposição do mapa que ele tá lá no site do Geoportal do Serviço Geológico Brasileiro, tá? E aí a gente conseguiu só um minutinho. A gente tem aqui na região 58 famílias, aqui 78 famílias e aqui 35 famílias em áreas que correm risco, né, de inundação. E aí, nessa região aqui, né, que é a avenida principal, que é a Avenida Jurumirim, e aqui é onde está passando o córrego, né, então a gente tem aqui o nível, aqui é 196, aqui é 188 e aqui é 184, ou seja, né, o escoamento, né, vai aumentar a inundação e o alagamento nessa região aqui, preferencialmente aqui, né? Então, seriam regiões que caberiam soluções voltadas para melhoria de desempenho, né, de serviços ecossistêmicos. Então, aqui a gente pensou, né, em trabalhar com um jardim de chuva, né, aqui nessa região, né, e aí como que ele funcionaria, né, teria calçada, né, a infraestrutura verde e o jardim de chuva, né, conjuntamente para melhorar, né, diminuir a quantidade de água que vai chegar aqui, né, promover sombreamento também e um acúmulo dessa escoamento superficial pelo jardim de chuva. Uma outra situação, né, seria uma outra situação aqui, né, também, né, aumentar esse canal, né, utilizando aí um parque linear para ter uma maior proteção aqui ao longo desse córrego, né? Então a gente conseguiria melhorar a área de proteção dele, trazer aqui proteção da biodiversidade, melhoria no microclima, melhoria da poluição do ar, a partir da criação desse parque linear aí, acompanhando o desenho desse córrego. E dentro dessa área que foi canalizada aqui, a gente refazer essa canalização, tirando a parte de concreto, né, e colocando estruturas mais permeáveis a partir desse muro aqui em gabião, né, de maneira escalonada, e do outro lado aí também com uma parede aí de Kreiner, né, de barreira de madeira com vigas, que melhora a permeabilidade do solo e aí a gente ainda consegue vegetar para diminuir a movimentação de terra e aumentar a absorção de água, diminuindo, né, possíveis riscos aí a alagamento nessa região. Então, é isso que a gente pensou, né? Essa etapa, ela ainda vai passar, né? A gente só fez o levantamento agora das possíveis soluções que seriam cabíveis dentro da estrutura que já existe nessa cidade, né? Então, desalojando algumas famílias naquelas áreas de risco, e aí quais seriam as possíveis soluções que a gente consegue simular e ver quais seriam os resultados obtidos a partir dessas possíveis soluções baseadas na natureza. E o que isso vai trazer de resultado realmente, né, de eficaz para esse bairro, né, para esse trecho, na verdade, da microbacia. Então, como eu disse, né, a gente ainda está em fase de estudos, mas está uma pesquisa aí que está em curso. Então, agradecer a paciência de vocês, o convite da professora Sandra em estar aqui no 5º Fórum e muito obrigada. Até mais.